Olá, pessoal. Então, vamos aqui, para o nosso momento da nossa aula. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias. Nós vamos, então, aqui trabalhar com vocês essas questões, E vamos, então, acompanhar aqui agora a nossa aula 1, o objeto de conhecimento. Então, nós temos aqui cultura, identidade e diversidade. Então, esse vai ser o objeto do conhecimento dessa aula. E no detalhamento, nós vamos ver a cultura, a identidade e a diversidade, as suas definições e também os seus conceitos. Então, esse é o tratado, aquilo que nós vamos tratar na nossa aula. E vamos começar, então? Estão preparados? Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Muito bem, pessoal, vamos então aqui observar aqui o nosso quadrozinho aqui que nós estamos apresentando para vocês, o início da nossa reflexão de hoje. Nós estamos falando o quê? De cultura, de identidade e de diversidade. Então, esses assuntos são assuntos muito importantes para a gente entender, então, qual é o nosso papel, como é que nós nos situamos, como é que são as relações dentro do contexto amazônico também, importante, nesse aspecto cultural, identitário e também dessa nossa diversidade. Então, para a gente poder se situar aqui, nós temos que entender que todas as pessoas que participam da sociedade possuem uma identidade. O que quer dizer isso? Então, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em relações com os outros. Onde você está agora, onde nós estamos em relação com o outro. Nós estamos no contato com os outros. Nós vivemos em sociedade. E dentro dessa sociedade, nós vivemos juntos com um grupo social no qual nós nos identificamos com esse grupo social no qual nós vivemos. Então, aí é que nós chamamos de processo de socialização. É essa convivência, essa vivência entre pessoas do mesmo grupo que vivem naquela cultura, naquele local, naquele ambiente ali. E também essa vivência das diversas instituições sociais. Então, dentro de uma sociedade, nós temos a família, nós temos ali dentro a escola, nós temos os órgãos ali que apoiam para que possa fluir, para que possa ter uma vida digna das pessoas na sociedade. Nós temos ali os órgãos de justiça, nós temos ali, então, todo um aparato que nos ajuda a viver bem em sociedade. E dentro dessa sociedade é que nós, então, vamos nos identificando. É o que nós chamamos de cultura. Mas aí eu pergunto para vocês, mas o que é, então, cultura? Vamos analisar, então, aqui o que é cultura, pensando que primeiro, que é uma questão complexa, quando a gente fala de cultura, principalmente quando a gente fala hoje sobre cultura, mas que ela é complexa porque existem várias culturas, mas nós vivemos dentro de uma cultura. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa convivência, na nossa comunidade, na nossa sociedade, os valores, os conhecimentos, os símbolos, as tradições, as ideias que permeiam aquela comunidade e seus costumes. Tudo isso, pessoal, faz parte da cultura. Isso é cultura. É tudo aquilo que é criado, que é constituído nessa participação social. Ou seja, que é construído pelo ser humano. Eu costumo dizer que tudo aquilo que o homem toca vira cultura, que ele transforma, vira cultura. Então, no seio de uma família, na sociedade, a questão das etnias, a questão étnicas, as questões religiosas, a questão artísticas, filosóficas, tudo isso faz parte, então, desse universo da cultura. Então, cultura é esse conjunto de conhecimentos no qual nós fazemos parte
onde nós nascemos e convivemos. Tá? Isso aí é a cultura. Mas que tipo de conhecimento é esse que a cultura que forma esse conjunto de conhecimentos e valores? Então, veja bem, esse conhecimento, né, vocês podem acompanhar comigo aqui, é um conhecimento que nem sempre é formal. Por que não é formal? Porque nenhum de nós, quando nasce, vai crescendo, a gente estuda, né, vai para a escola e tudo mais, mas nenhum de nós precisou fazer um curso para aprender a cultura do seu próprio povo. Então você nasceu lá numa comunidade, ou você nasceu dentro de uma comunidade indígena, ou numa zona urbana, ou numa zona rural. Não importa, né, onde você nasceu. Ali você não precisou fazer um curso para você aprender o que é a cultura do seu povo. Você não estudou para aprender o que é a cultura do seu povo, né? Não precisou fazer um curso para isso. Você apenas viveu, você aprende pela vivência. Desde o seu nascimento até todo o seu desenvolvimento humano, ele se dá dentro dessa cultura. Não é isso? Então, é por isso que nós falamos que a cultura ela vai sendo transmitida de gerações em gerações. Né? Por quê? Porque as pessoas nascem ali, crescem, né, e vão passando para os filhos, para os seus descendentes, para os seus ancestrais, né? Já tem ali todo um conhecimento já formado. Tudo isso aí, então, faz parte da cultura. As festas, as comemorações, né? Os rituais, os ritos. Então, são vários elementos que compõem, então, esse conjunto de conhecimentos no qual nós chamamos de cultura. Ou seja, todos nós fazemos parte e temos uma cultura. Tá certo? Vamos aprofundar um pouco mais ainda esse termo. De uma forma completamente diferente do que muitos pensam, aqui é uma questão de desmistificar algumas ideias que nós temos quando nós falamos de cultura. Uma coisa que nós pensamos quando falamos de cultura é que a cultura está ligada com os livros. Uma pessoa erudita, uma pessoa super inteligente, uma pessoa culta, né? Ela tem cultura. Parece que a cultura é algo que faz parte da vida de alguns privilegiados. Né? Mas, na verdade, pessoal, isso não é verdade. Né? É uma maneira errada, ou seja, um recorte que nós fazemos da realidade quando nós falamos da cultura. E um recorte bem pequeno, né? Bem pequeno. Então, não existem pessoas com mais ou menos cultura. Né? Ou culturas inferiores e culturas superiores. Não existe isso. Então, é importante, né, a gente perceber que todo ser humano, a condição de ser humano, não importa onde ele nasceu, não importa a sua cor, não importa a sua raça, se nós podemos falar assim, não importa a sua religião, a sua vida, ele nasceu dentro de uma cultura na qual ele faz parte e ele é um ser cultural. Então ele não é melhor nem pior, ele não é menor nem maior do que ninguém, ele faz parte simplesmente daquela cultura. Né? Por quê? Porque toda sociedade possui um conjunto único de valores. E esses valores, esse conjunto de conhecimentos, ele é construído como? De que maneira? Na história, uma história de vida da pessoa, enquanto uma pessoa singular, e na própria história de vida da comunidade, da sociedade na qual ela nasceu ou na qual ela vive naquele momento. Tá? Então, é muito importante perceber isso. Tá? Não existem, quando nós falamos de cultura, do ponto de vista antropológico mesmo, né, do ser humano, todo ser humano ele é um ser cultural, ele faz parte de uma cultura. Então, não tem uma cultura melhor ou pior. Não há esse comparativo. Todo comparativo ele é pequeno, ele é errôneo. Tá?
ele é até muitas vezes perigoso. Tá? Então, a gente tem aí muitos exemplos de por que, quando nós tratamos uma cultura inferior ou a outra, nós temos, muitas vezes, genocídios, né? Nós temos aí guerras. Muitos desses fenômenos que ocorreram na história partiu daí, né? Desse olhar pequeno da cultura. Tá certo? Entenderam bem essa parte aqui? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma palavrinha que nós vamos agora trazer aqui um antropólogo, né, que estudou muito isso, né, que é um antropólogo alemão, inclusive, que ele vai dizer o seguinte, ele vai usar a palavra relativismo cultural. É o Franz Boas. O Boas, ele dizia que há um relativismo cultural, né, e que fizeram um uso e aplicação do conceito de cultura, do relativismo cultural. Ele fez esse uso, porque havia uma explicação e um uso desse conceito de uma maneira errada, chamada eurocêntrica, baseada, né, centralizando apenas uma cultura, como se fosse a superior. E daí, uma cultura etnocêntrica, que é pior, né, que é uma cultura que realmente, né, coloca a sua própria etnia no centro, como uma cultura perfeita. Então, esse relativismo, como vocês podem me acompanhar comigo aí, é uma compreensão de que não existe uma cultura certa ou errada. Olha aí, ó. Não existe uma cultura certa ou errada. Aquela cultura é desenvolvida e aquela é subdesenvolvida. Aquela cultura é primitiva e aquela cultura é evoluída. Então, ele vai tratar esse aspecto da cultura dizendo apenas que o que existe são culturas diferentes. Né? Culturas diferentes. Todos os outros adjetivos ou pejorativos, né, que nós colocamos, palavras pejorativas que lançamos sobre a cultura, ela empobrece, né, o conceito de cultura. Ela vem só empobrecer esse conceito. Tá bom? Então é mais um ponto aí que a gente tem que levar em consideração para entender o que é a cultura, né? Então aqui a gente já pode, né, fazer aqui uma pequena síntese, né, de entender o que é cultura. Cultura é tudo aquilo que é transformado pelo homem, que o homem toca e transforma em algo cultural, está na natureza, a natureza foi dada para os seres humanos, está tudo aí colocado, tudo posto aí, e o homem vai transformando, vai modificando e transformando em cultura. Tá certo? Então, se você tem lá uma planta, uma árvore, uma planta, que ela tem lá uma flor, e você tira aquela flor da natureza, da árvore, da planta, e coloca dentro de um jarro, vai ficar bonito para enfeitar a sua sala, aquilo é cultura. Foi aquilo que é da natureza, foi tirado da natureza, transformado pelo homem e virou cultura. Então, tudo isso faz parte das relações, né, dos seres humanos. Agora, quando nós falamos de cultura, a gente vai agora avançar um pouco mais, nós falamos de elementos da cultura. Então, vamos entender agora quais são os elementos da cultura, para que a gente possa entender, então, que não existe cultura melhor ou pior, inferior ou superior. Né? Aqui a gente vai perceber com mais clareza isso. Ó. Vejam bem, os elementos da cultura, eles estão associados a esses valores. Quando eu falo de valores, pessoal, eu estou falando aqui de uma questão mais voltada até para a ética, né? Uma questão voltada para aquilo que tem importância, que tem um peso para as pessoas, aquilo que tem um valor, né? Que tem uma importância para aquelas pessoas. Então, ou que tem uma importância para aquela cultura, que pode não ter importância para outras, mas que não quer dizer que ela seja inferior a outra. Então, nós podemos falar de valores materiais e de valores espirituais. E os elementos da cultura, portanto, então, nós podemos dividir em duas partes aqui nesse nosso estudo. Primeiro, elementos da cultura material.
Então, quando eu falo de cultura material, é material mesmo, é matéria. É algo palpável, algo que nós podemos tocar, ver, manipular. Então, tudo aquilo que está na cultura, que representa essa materialidade das coisas, é um elemento material da cultura. Por exemplo, uma construção, né, um grande prédio, uma igreja, por exemplo, antiga, né? Um museu, uma obra de arte, um vestuário que você utiliza, ou algum instrumento que você utiliza. São elementos que nós chamamos da cultura material. Então, se você olhar aí na sua comunidade, se você olhar aí onde você mora, onde você vive, você vai perceber muitos elementos, né, materiais que fazem parte da sua cultura, da cultura daquele lugar, né, da cultura daquele povo. Mas nós temos também os elementos da cultura que nós chamamos de imaterial, né, que pode ser também espiritual, porque não é matéria, mas também não é espírito, né? Esse espírito, né, no sentido de que seja um espírito que está controlando, né, a vida das pessoas. Não. É imaterial porque representa o quê? Os saberes e os valores partilhados entre os membros de uma sociedade. Então, aqui nós estamos falando de saberes, nós estamos falando de valores, né, daquela cultura. Então, um ritual, ele é um elemento imaterial. Você não vê o ritual em si, né? Você vê os elementos materiais que são utilizados. Mas aquele ritual, daquela maneira que é feita, ele é um saber, né, imaterial. Né, imaterial. Então, faz parte, as festas, né, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, tudo isso aí são os que nós chamamos de elementos da cultura imaterial. Entenderam bem a diferença entre o material e o material, né? É só pensar na concretude das coisas. E dentro desse aspecto, então, da cultura, agora sim nós vamos verificar e olhar para o ser humano. Quem sou eu, então, dentro desse espaço cultural? Quem é você, enquanto um ser cultural? Então, nós vamos falar agora de um conceito de identidade. Então, vocês podem ver, quando eu falo de identidade, todo mundo tem a sua carteira de identidade. A identidade é aquilo que me identifica, quem eu sou. Né? Então, o nome está tudo ali registrado, né? Os seus pais, a sua naturalidade. Então, a identidade é aquilo que me identifica. Dentro desse aspecto aqui da cultura, esse conceito, então, ele vai um pouco mais além, né? Porque ele vai caracterizar, né, a pessoa que vive dentro de um grupo social. Então, ali eu tenho uma identidade, eu me identifico com aquele grupo social. Eu tenho a língua, a linguagem, né, a história local. Então, tudo isso aí faz parte que me identifica com aquele povo, com aquela cultura, com aquele local. Né? Então, nós compartilhamos ali esses elementos materiais e os elementos imateriais que eu acabei de falar. A minha identidade está ligada a esses aspectos aí. E a identidade cultural? O que é isso aí? Ó? Se eu tenho uma identidade, eu me defino ali a partir daquela cultura, como indivíduo, né, que está ali dentro, vivendo naquele contexto, naquelas manifestações culturais que são compartilhadas ali de geração em geração. É por isso que eu me identifico. Né? Eu me identifico por conta disso. Se eu sair da minha cultura e ir para um outro lugar, um outro país, uma outra cultura, mesmo assim, eu levo comigo a minha identidade, porque ela está enraizada, né, dentro dessa vivência aí. Outra coisa importante, vamos ver aqui na identidade cultural. Nós vamos ver o seguinte, que no mundo são várias as identidades culturais existentes. A gente volta àquela ideia do relativismo cultural, né? Não existe uma única cultura, existem várias culturas. Se existem várias culturas, existem identidades culturais. Né? Então,
são identidades culturais. As pessoas se identificam com a sua cultura de acordo com o lugar, de acordo com o seu clima, de acordo com a sua posição, o seu lugar geográfico onde nasceu, né, o espaço geográfico. Tudo isso vai me colocando, né, vai criando uma identidade cultural em mim. Tem a história do seu local, as construções sociais que são estabelecidas, as práticas religiosas também. Toda cultura ela tem práticas religiosas. Você não encontra uma cultura que não tenha prática religiosa. Então, tudo isso também identifica a pessoa, o indivíduo, dentro desses contextos aí, das várias culturas. Ele vai se identificando aí dentro, né, dessas culturas aí. Não é interessante, então, você pensar agora como que eu me identifico? Hoje nós falamos muito como é que você se autodeclara, né? Então, como é que eu me identifico? Quem sou eu? Onde eu estou hoje? Onde eu vivo hoje? Quais são as minhas raízes? Eu aceito, eu compreendo, eu tenho orgulho, eu vivo essa experiência. Então, você olha e se identifica, né? Naquele ambiente cultural no qual você nasce. Então, isso está ligado com a identidade, tá, pessoal? Com a identidade. Vamos avançar um pouquinho mais, que nós estamos falando de identidade cultural e nós falamos de identidade social também, né? Porque nós estamos dentro de uma sociedade, nós nascemos já aí dentro dessa sociedade, ela já é dada, ela já está construída, quando a gente nasce, ela já tem uma construção histórica, né, local, ali onde você nasceu, que não depende da sua vontade, não depende, né, do seu querer, porque ela está ali posta para você. Você apenas vive essa experiência, da sua identidade nacional. Então, é por isso que nós chamamos de cidadãos, né? O cidadão de um mesmo país. Por que um cidadão? Porque enquanto eu me identifico com aquela cultura, com aquele lugar, com aquela sociedade, eu faço parte dessa sociedade, eu me identifico com ela, eu sou cidadão daquela cidade. Ou seja, eu sou aquele que me preocupo com aquele lugar. Eu sou aquele que estou ali também para contribuir com aquele lugar, porque eu me identifico com ele. Eu cuido dele também. Então, essa questão de ser cidadão é ter direitos e deveres dentro daquele lugar, daquela sociedade, daquela cultura. É por isso que nós temos direito à terra, tem direito, né? Quando a gente fala, por exemplo, das questões indígenas, né, da demarcação de terra indígena, tem direitos. Tem direito à terra, tem direito a ter saúde, moradia, né? São os direitos elementares, fundamentais do ser humano. Entenderam até aqui? Essa questão da identidade cultural é o que faz com que eu seja o que eu sou dentro daquela cultura, que eu me identifico com ela. Eu sou amazonense, eu faço parte dessa cultura amazônica, do Amazonas, né? Vamos avançar, então? Qual, então, o significado de diversidade, né? Porque quando a gente fala de identidade, de várias culturas, nós estamos falando de diversidade. Então, a diversidade cultural é o quê? Aquele conjunto, né, de elementos culturais, de aspectos culturais que existe ali dentro. Então, a diversidade de linguagem, a diversidade de religião, de culinária, né, de alimentação, de tradições, de costumes. Cada cultura tem a sua forma, a sua maneira de se organizar, de se ver, de viver as suas experiências ali dentro, de se organizar politicamente, a família. Então, os elementos materiais e imateriais que compõem aquela comunidade, aquela sociedade. Então, pessoal, nós estamos ali dentro desse conjunto, né, desse grupo social. Então, existem várias culturas, várias linguagens, então é uma diversidade, né,
Por isso que nós falamos de diversidade cultural, não é apenas uma única, né? Outro ponto também sobre a diversidade cultural, nós podemos dizer o seguinte, ó, acompanhe comigo. Ela nos ajuda a entender o quê? Que nós somos diferentes, apesar de fazermos parte, né, da humanidade. Nós não somos todos iguais. As manifestações culturais pelo mundo inteiro são diferentes, né? E é lindo isso, né? É bonita essa pluralidade, né? Não ter todo mundo igual. Tem muitas coisas belas em cada cultura. Então, essas manifestações culturais ao redor do mundo, elas formam essa diversidade que, de uma certa forma, é a beleza também, né, daquilo que nós experimentamos quando nós saímos, por exemplo, do nosso lugar. Quando você viaja para uma outra cultura, você vai também ver a beleza que é, né, aquele lugar. Você percebe, né, que como é belo outros lugares, que tem também suas culinárias, que tem sua dança, sua música, sem discriminação, sem preconceito. Não é verdade? Isso que é muito, muito legal, isso é muito importante nessa diversidade. E no Brasil? No Brasil, né, nós somos um país imenso, grande, continental, então a nossa diversidade ainda é muito, muito maior, né? Então nós temos aqui várias culturas, de fruto de migrações, né, que vieram para cá, de outros países, outros povos. Nós temos aqui europeus, asiáticos, né, gente do Oriente Médio. Então nós temos aqui essa diversidade cultural brasileira, oriunda também, né, desse encontro de culturas, né? Então, que são diferentes também. Por isso que no nosso país, o sul do Brasil tem um jeito, o norte tem outro, o centro-oeste, o nordeste, né? Tudo faz parte então, dessa diversidade cultural. E aqui, pessoal, a gente pode então voltar para a questão da nossa identidade. Nós falamos de cultura, identidade e diversidade. Então, para efeito assim já de irmos aqui fechando, nós podemos dizer então que a nossa cultura, ela faz parte também. Quando a gente fala de nossa cultura, nós estamos falando de nossas tradições, nós estamos falando de nossos costumes, nós estamos falando de todos os elementos que formam a nossa cultura, sejam elementos materiais, nosso tipo de casa, nosso tipo de templos, né, as culturas materiais, tudo aquilo que tem ali, material que você pode ver, tocar, faz parte daquela cultura, né? E também os elementos imateriais, aqueles tipos de dança, aqueles rituais que existem, as celebrações, tudo isso também faz parte da questão imaterial. E tudo isso aí, esses elementos dessa diversidade que é a cultura, nós vamos então moldando a nossa identidade, a nossa própria identidade. E nós vamos nos identificando então com aquela cultura, com aquele povo, e nós dizemos, eu pertenço, aí vem o senso de pertencimento, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essa comunidade, eu pertenço a esse povo, né, que tem uma cultura local, uma cultura, né, na qual eu faço parte, e essa é a sociedade que muitas vezes a gente não escolheu, porque normalmente quando a gente fala de identidade, nós estamos falando lá das nossas raízes, lá eu posso escolher ir para um outro lugar, mas eu nasci em algum lugar. Ali está a minha identidade, ali estão minhas raízes. Agora eu posso até ir para qualquer lugar do mundo, ou até fora do planeta, né? Mas eu sempre estarei vinculado com essa minha identidade do local ao qual eu pertenço ou no qual eu pertenci. Eu estou vinculado a esse lugar. Eu faço parte dessa cultura, eu faço parte dessa etnia, eu faço parte desse povo. Por isso, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho a minha fisionomia, que também está ligada com a minha cultura, eu tenho a minha linguagem, a minha maneira de falar, a alimentação na qual eu gosto, na qual a gente convive, partilha. Tudo isso faz parte da cultura. Tudo isso faz parte da minha identidade. Tudo isso faz parte também
acima de tudo, dessa diversidade que nós vivemos. E é por isso que é importante a gente não julgar, não criticar e não inferiorizar a cultura do outro. Mas nós temos que compartilhar, enriquecer e se enriquecer também com a cultura do outro. Tá certo, pessoal? Entendido esses pontos aí? Então, beleza. E até a próxima.